Olá a todos, espero aí que todos estejam bem. Nessa semana eu vou falar de reflexão da luz e de espelhos planos, formação de imagens em espelhos planos. Na aula da semana passada, eu falei dos 3 princípios da ótica geométrica, isso é, eu falei do princípio da propagação retilínea da luz, um raio de luz sempre se propaga em linha reta. Falei do princípio da reversibilidade dos raios de luz, um caminho que um raio de luz faz para ir seria o mesmo que ele faria para voltar, isso é, ele sempre percorre a mesma trajetória, invertendo apenas o seu sentido. Falei do princípio da independência dos raios de luz, isto é, quando 2 raios de luz se encontram, no instante desse encontro, eu tenho aí uma interferência construtiva, que vai surgir uma nova cor, mas depois do encontro, esses raios de luz, cada um permanecia com as suas próprias características durante a sua trajetória. Falei para vocês que por causa do princípio da linearidade, formavam-se sombras, penumbras, formava-se eclipse solar e lunar, e falei também das câmaras escuras de orifício. Lembrando que, para resolver exercícios de sombra, penumbra, ou câmara escura, ou eclipse, eu estou usando o primeiro princípio da ótica geométrica, o princípio da linearidade, e eu estou sempre trabalhando com semelhanças de triângulos, proporções aí entre os triângulos que aparecem nas figuras. Por isso é importante fazer os desenhos, colocando aí as dimensões que a gente está trabalhando na hora dessas resoluções. Agora eu vou falar de reflexão da luz. E para eu falar de reflexão da luz, eu preciso que vocês entendam que a reflexão da luz, ela é um processo que acontece de forma seletiva. E ele acontece de acordo com o objeto que está refletindo essa luz, tá? Como é que eu enxergo as cores de um objeto? Eu enxergo as cores dos objetos dependendo da luz que é absorvida por ele e dependendo da luz que é refletida. Aqui eu vou fazer 2 classificações. Eu vou classificar uma fonte de luz branca como sendo uma fonte de luz policromática e fontes de luz de uma única cor, como uma fonte de luz só amarela, uma fonte de luz apenas vermelha, uma fonte de luz apenas verde, eu vou classificar essas fontes de luz como monocromáticas. Policromáticas é a luz branca, ela é composta de todas as cores. E a luz monocromática, ela é composta apenas de uma frequência de cor visível aí para nós, perceptível para nós. Estou colocando aqui a indicação de um link, de um simulador, para a gente entender um pouquinho mais sobre como nós enxergamos as cores. Agora eu estou indo para o link desse simulador para mostrar um pouquinho para vocês como é que a gente enxerga as cores e como esse simulador funciona. Então, acessando aqui o link, tô esperando aqui, ele abriu rapidinho. Aqui eu tenho uma situação de uma lâmpada e eu tenho a situação aqui de várias lâmpadas. Ele resolveu abrir, eu cliquei mais de uma vez, então ele resolveu abrir aqui várias vezes. Eu vou pôr a princípio uma lâmpada só, tá? Essa lâmpada que eu vou pôr, eu vou escolher aqui uma lâmpada de luz branca, tá? Eu tenho a opção de ver o cone de feixes de luz, então aqui eu tenho um feixe de luz branca, representado aqui nessa simulação, atingindo os olhos dessa pessoa, e essa pessoa está enxergando essa luz que ela está recebendo nessa coloração que ele está mostrando aí, branco, né? Se eu quiser, nesse simulador, luz também é considerado como fótons, emissão de fótons, e aí eu tenho pequenas partículazinhas saindo da fonte de luz. Observem que essas diferentes partículas que estão saindo aqui da fonte de luz, elas são compostas de várias cores, né? Todas as cores juntas formam o branco. Isso também foi uma experiência feita por Isaac Newton, tem lá o disco de Newton, onde ele pega uma circunferência, ele coloca todas as cores possíveis e faz esse disco girar muito rápido. E aí, com isso, nós enxergamos a luz branca. Vejam aqui nesse simulador que eu tenho aqui uma hastezinha
Essa haste indica que eu vou usar um filtro de cor. E aqui eu tenho um filtro de cor amarelo. Então, se eu acionar o filtro, o que vai acontecer? De todas as ondas eletromagnéticas, de todos os fótons que estão saindo aqui, como eu estou usando um filtro, uma parte vai ser absorvida e uma parte vai atravessar esse filtro. E que parte está atravessando esse filtro que eu observo nesse simulador? É a parte que ela está enxergando. Portanto, ela está enxergando apenas a luz amarela. Então, eu filtrei para que da luz branca essa pessoa enxergasse apenas o amarelo. E aí, eu posso, nesse simulador, trocando aqui a cor do filtro e vendo, de acordo com o filtro que eu coloco, que cor essa pessoa estaria enxergando. Tenho ainda uma outra opção, que é trocar a cor da lâmpada. Então, lembrando, luz branca é policromática, é composta de todas as cores, mas eu posso usar uma fonte de luz monocromática, uma lâmpada amarela. Se eu coloco uma lâmpada amarela na frente do rosto dessa pessoa, os raios de luz que estão chegando até o olho dela vai fazer com que ela perceba a coloração amarelo. Posso trocar a cor da lâmpada por uma lâmpada monocromática vermelha, por uma lâmpada monocromática mais próxima do marrom, mais próximo do verde, do azul, do violeta, ok? Eu posso ir trocando ali em cima no simulador a cor. Posso colocar filtro também nessa situação. Como a lâmpada era amarela, se eu colocar um filtro amarelo, é óbvio que toda a luz emitida pela fonte vai atravessar esse filtro. Agora, se eu coloco uma lâmpada amarela e um filtro verde ou um filtro azul, um filtro de qualquer outra cor, não vai chegar luz nenhuma no rosto dessa pessoa, nos olhos dessa pessoa. Se não está chegando luz até os olhos dessa pessoa, portanto, essa pessoa não vai enxergar coloração nenhuma, ela vai enxergar a cor preta, vamos dizer assim, né? Se eu não recebo luz, para mim, aquilo tem a coloração preto. Tem aqui a opção de ver como se fosse dentro do cérebro o que está acontecendo, eu nunca mexi aí com essa opção, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que acontece aqui quando eu uso esse simulador. Eu vou voltar para os meus slides para explicar aqui um pouquinho melhor até para vocês, assim espero, né? Se eu tiver um objeto verde, isso é, a pigmentação dele é verde, eu incidir sobre esse objeto luz branca, eu tenho que lembrar, o branco corresponde à junção de todas as cores. Todas as cores serão absorvidas pelo objeto verde, com exceção de uma, o verde. Então, se eu incidir luz branca num objeto verde, ele vai refletir o verde e vai absorver todas as outras cores que estão aqui na composição da luz branca. Se eu tenho um objeto amarelo e eu incidir sobre esse objeto amarelo a luz branca, incidiu luz branca, ele vai refletir a luz amarela. A pigmentação desse objeto é amarelo, portanto, a luz branca é composta de todas as cores. Todas as cores serão absorvidas por esse objeto, com exceção de uma, que é o amarelo, que é a cor que eu vou enxergar. Então, ele reflete a cor da pigmentação dele, o resto ele absorve. Se eu tiver um objeto verde e incidir sobre esse objeto verde uma luz monocromática vermelha, o que acontece? Esse objeto absorve o vermelho. Ele não vai refletir nada. Se ele não vai refletir nada, eu vou enxergar esse objeto escuro. Ele vai estar preto para mim. Para enxergar o objeto da cor da pigmentação dele, eu tenho duas opções. Ou eu incido luz branca, porque aí ele vai refletir a cor do pigmento dele, ou eu incido a própria cor da pigmentação do objeto. Isso é, se o objeto é verde e eu incidir luz verde, ele vai refletir o verde. Se o objeto é amarelo e eu incidir luz amarela, ele vai refletir o amarelo.
Se o objeto é verde, eu incidir luz verde, ele não absorve nada, ele reflete tudo. Se o objeto é amarelo, eu incidir luz amarela, ele não absorve nada, ele reflete tudo. Porém, se o objeto é verde e eu incido luz branca, ele reflete a verde e absorve todas as outras cores, porque o branco é composto por todas as cores, por todas as frequências de luz que nós temos conhecidas e visíveis para nós, ok? Então, é dessa maneira que eu enxergo a cor dos objetos. O que é o fenômeno da reflexão? O fenômeno da reflexão é quando a luz não muda de meio de propagação. Isso é, a luz vinha no ar, ela atingiu o objeto e voltou para o ar, ok? Então, se a luz não muda de meio, isso é, ela incidiu, bateu na superfície e retornou para o local, para o meio onde ela estava, eu estou falando da reflexão da luz. E aí, as características da reflexão vai depender das cores dos objetos, das pigmentações deles. Aqui o meu slide ele é um pouco ruim, mas ele vai servir para eu ilustrar o que eu quero com vocês. Imaginem que em uma sala, com uma parede branca, eu tenho a bandeira do Brasil. A sala está iluminada com uma lâmpada branca, ok? O que eu enxergo? Eu enxergo um retângulo verde, eu enxergo um losango amarelo e eu enxergo um círculo azul. Enxergo a faixa e as estrelas brancas, ok? Tô falando aí de uma pessoa com visão normal, não estou falando aí de uma pessoa que tem daltonismo, tá certo? Porque aí o daltonismo, quando a gente falar em defeitos de visão, a gente vai entender um pouquinho melhor. A luz branca, como ela é composta de todas as cores, quando ela incide na parede branca, todas as cores são refletidas. A luz branca, quando incide no retângulo verde, todas as cores são absorvidas, com exceção do verde, por isso que eu estou enxergando ele. Quando a luz branca atinge o losango amarelo, esse losango absorve todas as cores, com exceção do amarelo, por isso que eu estou enxergando ele nesta cor. Quando a luz branca atinge o círculo, esse círculo absorve todas as cores, com exceção do azul, que ele reflete, por isso que eu enxergo ele azul. O branco aqui do meio está refletindo todas as cores, do mesmo modo que a parede, né? E aí eu nem vou comentar sobre as letrinhas e as estrelas, tá? O que acontece se eu trocar esta lâmpada por uma lâmpada amarela? Vejam a representação que eu tentei mostrar aqui para vocês. A parede era branca. Ao colocar uma lâmpada amarela, o branco é composto de todas as cores. Portanto, a parede é capaz de refletir o amarelo. Porém, a luz amarela, ao atingir o retângulo que era verde, ela é absorvida. Se ela é absorvida, eu não enxergo nada. Portanto, o retângulo está escuro, está preto aqui para mim. Tá? Não sei que cor vocês estão vendo na tela, mas para mim aqui ele está preto. Então, para eu enxergar o verde, que era anterior aqui nessa situação, eu tinha que incidir ou luz branca ou luz verde. Se eu incidir luz amarela, eu vou enxergar o retângulo preto. O losango, ele continua amarelo. Por quê? Se eu incidir luz amarela numa superfície amarela, ele não absorve nada, ele reflete tudo, e aí eu consigo enxergar. Quando eu incidir luz amarela num objeto azul, ele também vai ficar preto. Eu não estou misturando cores de tinta azul e tinta amarela para produzir tinta verde. Eu não estou falando de misturas de tinta. Eu estou falando de um fenômeno óptico chamado reflexão, ok? Quando eu incidir luz amarela no azul, vou ver preto. Por quê? Porque para eu enxergar esse círculo azul, só tenho duas condições. Incidir luz branca, que é policromática, tem todas as cores, vai refletir o azul, ou incidir a própria cor azul nesse círculo para enxergá-lo azul. A faixa e as estrelas, como elas são brancas, ela vai refletir o amarelo. Se eu incidir nessa parede
uma luz verde, isso é, eu troquei a lâmpada, tá? O que vai acontecer? A parede era branca, reflete o verde. O retângulo, até eu consigo mais ou menos visualizar onde ele estava, mas percebam, ele não tem tanta diferença assim com a parede, né? O retângulo era verde, ele reflete o verde. Porém, como a parede era branca e está refletindo o verde também, fica difícil identificar onde está o retângulo. Eu não consigo identificar onde está o círculo. Eu sei que tem um losango, que era amarelo e agora é preto. Por quê? Se eu incidir luz verde no amarelo, o amarelo vai absorver a luz verde, não vai refletir nada, portanto, eu vou enxergar ele preto. Se eu incidir luz verde numa superfície azul, a superfície azul absorve o verde, não reflete nada, eu enxergo preto. Então, eu tenho aqui um losango preto. A faixa, que não tá com as letrinhas, né? Mas a faixa era branca, ela vai refletir o verde. As estrelas brancas também vão refletir o verde. Aqui, olha, foi difícil fazer o slide. Essa minha lâmpada tem hora que eu acho que ela é azul, tem hora que eu acho que ela é verde. Para mim, aqui as estrelinhas estão meio azuis. Mas aí, usem um pouquinho a imaginação de vocês e me desculpem, porque é muito difícil construir esses slides, tá? Se eu iluminar a sala com uma lâmpada da cor vermelha, vejam. Mudou totalmente o aspecto da bandeira, né? A parede branca reflete o vermelho. Afinal, branco é policromático, reflete todas as cores. Vai refletir o vermelho. Eu vejo um retângulo preto, porque o vermelho, ao incidir sobre o verde, é absorvido. Não reflete nada, portanto, eu enxergo preto. Não tenho losango, porque ele era amarelo. Ao incidir vermelho, ele absorve. Não chega a luz no meu olho, então para mim é preto. Não vejo o círculo, eu sei onde ele tá por causa aí da faixa e das estrelas, mas eu não vejo o círculo, porque o círculo é azul, ao incidir luz vermelha, ele absorve, portanto não reflete nada, eu enxergo preto. A faixa eu continuo enxergando, porque ela é branca, e o branco reflete a luz vermelha, e as estrelas o mesmo motivo, ok? Então aqui é só para falar que a reflexão é um processo seletivo. Leis da reflexão da luz, tá? Nós vamos ter duas leis. A primeira lei, ela me diz o seguinte: os raios incidentes, os raios refletidos e a reta normal, eles são coplanares. O que significa ser coplanar? Eles pertencem a um mesmo plano, a uma mesma superfície, tá? Aqui eu tenho 3 fotografias. Na primeira fotografia, eu tenho uma situação de laboratório. Isto é, eu tenho aqui uma fonte de luz, uma lanterna, que emite luz branca, onde foram feitos 3 furinhos nessa lanterna, e aqui eu tenho um espelho. A luz passa por esses 3 orifícios, que foram feitos ali no papelão, colocado na frente da lanterna, e aí eu vejo aqui os feixes de luz num papel que tem aqui no fundo. Ele atinge o espelho e ele reflete. Os raios incidentes e os raios refletidos, eles estão no mesmo plano, tá? Reparem que aqui eu desenhei sobre essa fotografia umas linhas amarelas. O que são essas linhas amarelas? Elas são a representação da luz. Isso é, elas são os raios de luz. Na última figura, eu já não tenho mais a foto do laboratório, eu tenho apenas a representação, que é aquilo que vocês têm no caderno de vocês, que é aquilo que eu escrevo na lousa, tá? Aqui está o espelho, aqui estão os meus raios de luz incidindo, e aqui estão os meus raios de luz refletindo. Atingiu a superfície e voltou, não mudou de meio, portanto, é reflexão. Então, normalmente, o que a gente vê nas aulas de física é só essa figura aqui e não as outras duas. Aqui eu tenho raio incidente, aqui eu tenho raio refletido. Eu vou desenhar uma reta normal. A reta normal, eu desenho sempre aonde o raio de luz atingiu a superfície. Então, onde o meu raio de luz atingiu a superfície, eu desenho uma linha perpendicular à superfície. O que significa ser perpendicular? Formando 90 graus.
Se eu desenhar aqui uma linha formando 90 graus, eu chamo essa linha imaginária de reta normal. Portanto, o raio incidente, o raio refletido e essa tal reta normal vão estar no mesmo plano, são coplanares. A segunda lei, ela me diz o seguinte: aqui está o meu espelho, aqui está uma linha imaginária, aqui eu tenho uma ponteira laser e eu tenho um raio de luz que está incidindo nesse espelho, atinge o espelho e reflete. Essa linha imaginária, ela formou 90 graus com o espelho. Aqui tem um transferidor. O que a segunda lei me diz? Essa linha imaginária, que eu chamei de reta normal, ela está formando um ângulo com o raio de luz incidente. O raio de luz refletido e a reta normal também formam um ângulo. E o que eu observo dessa foto tirada no laboratório? Aqui eu tenho 10, 20, 30 graus para a esquerda e aqui eu tenho 10, 20, 30 graus para a direita. O ângulo que existe entre a linha normal e o raio incidente é exatamente o mesmo ângulo que existe entre a reta normal e o raio de luz refratado. Portanto, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Eu não sei se eu falei refratado, devo ter falado, é reflexão, tá? Se eu falei refração em algum momento, me perdoem, é reflexão. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu não vou ver essa figura sempre, eu vou ter sempre uma representação. Como que é essa minha representação? Aqui está a minha superfície. Eu desenho um raio de luz atingindo a superfície. Onde esse raio de luz atingiu a superfície? Então, a primeira coisa que eu faço é esse raio de luz aqui, ó. Onde ele encostou, eu desenho uma linha imaginária, formando 90 graus com a superfície. O raio incidente e a reta normal formam um ângulo I. Como é que eu sei onde está o meu raio refletido? Eu sei que o ângulo I e o ângulo R são iguais. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Portanto, eu vou repetir esse ângulo do lado de cá e vou desenhar o raio refletido. Ok? Essa é a construção das minhas imagens. Então, a primeira lei me diz que raio incidente, reta normal e raio refratado estão na mesma superfície, estão no mesmo plano. E a segunda lei me diz que entre o raio incidente e a reta normal existe um ângulo de incidência, entre o raio refletido e a reta normal existe um ângulo de reflexão, e o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são os mesmos, têm os mesmos valores numéricos. Como é que se formam as imagens nos espelhos planos? Tá? Para construir a imagem num espelho plano, eu vou mostrar o slide e depois eu vou fazer uma construção para vocês na mesinha digitalizadora, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou desenhar o meu ponto objeto aqui em cima, ele é real. Desse meu ponto objeto real, eu vou pegar dois raios de luz, um incidindo perpendicularmente à minha superfície. Onde é que eu sei que está o espelho? O espelho, o lado de dentro, é sempre representado com 3 risquinhos, ó. 3 risquinhos aqui embaixo, então aqui embaixo é o lado de dentro do espelho. Onde não tem 3 risquinhos, é o lado de fora. Então, eu vou pegar um ponto objeto real, vou desenhar um raio de luz perpendicular ao meu espelho, o que significa que ele está incidindo sobre a reta normal. Se ele incide sobre a reta normal, o ângulo de incidência vale 0. O ângulo de incidência é sempre medido com a reta normal, ele vale 0. Portanto, o ângulo de reflexão também vale 0. Então, o raio que incidiu voltou aqui na mesma trajetória com sentidos opostos. Peguei um raio de luz qualquer, né, que incidiu aqui na superfície nessa posição. Aonde ele chegou nessa posição, eu desenhei uma linha imaginária, que eu estou chamando de reta normal, e marquei aqui o ângulo de incidência. Medi com o transferidor, repeti esse ângulo desse outro lado com a reta normal aqui, ó. Então, se aqui tem 20 graus, aqui eu medi 20 graus também, para desenhar o raio refletido. Então, eu tenho um raio incidente, um raio refletido, um raio incidente e um raio refletido. Eu vou prolongar os raios refletidos.
Aqui está um raio refletido. Quando eu prolongo o raio refletido, eu prolongo para dentro do espelho, ó. Prolonguei ele para dentro do espelho. Peguei esse raio refletido, prolonguei ele para dentro do espelho. E os dois raios de luz se encontraram. O encontro desses dois prolongamentos de raios refletidos, prolongamento desse refletido e prolongamento desse refletido, me deu um ponto imagem. Um ponto imagem que eu classifico como virtual. Os raios refletidos num espelho plano nunca se encontram fora do espelho. Se eles nunca se encontram fora do espelho, eu nunca vou ter uma imagem real em um espelho plano. Eu vou ter apenas imagem do tipo virtual, imagens apenas formadas por prolongamentos de raios refletidos, imagens que existem apenas dentro do espelho. Se ao invés de um ponto, eu tivesse um objeto A, B, C, D, um quadrado, como é que eu faço para saber a imagem desse quadrado dentro do meu espelho plano? Eu vou ficar pegando sempre dois raios de luz? Não precisa. O que vocês vão fazer? Desenha o espelho, aqui eu pus o espelho na vertical, eu às vezes coloco na horizontal, às vezes coloco na vertical, para vocês aprenderem que o raio de luz e o espelho podem estar aí em qualquer posição, tá? Vocês têm que saber desenhar, independente de onde tiver o espelho. Então, aqui está o meu espelho na vertical. Vejam, eu coloquei os risquinhos do lado direito, o que significa que aqui é o dentro do espelho, o lado esquerdo é fora do espelho. Aqui está o meu quadrado ABCD. Ao invés de pegar de cada um desses pontos dois raios de luz, fazer incidir, prolongar os raios refletidos, o que eu faço? Eu meço a distância do ponto A até o espelho, 2 centímetros. Repito a distância aqui dentro, 2 centímetros. Meço a distância do ponto B até o espelho, 4 centímetros. Vou repetir essa distância aqui dentro, 4 centímetros. Meço a distância do ponto C até o espelho, 2 centímetros. Eu vou ter aqui 2 centímetros dentro do espelho. 4 centímetros do ponto C até o espelho, 4 centímetros do espelho até a imagem do ponto C. Então, eu vou desenhar os vértices A, B, C e D, apenas medindo distâncias, sempre perpendicular aqui ao espelho, e repetindo essas distâncias do lado de dentro do espelho. Se está dentro do espelho, é porque eu estou prolongando raios, portanto, é virtual. Reparem que os vértices ficaram invertidos de posições aqui dentro do espelho. E aí, o que acontece? Olha aqui, tem uma criança na frente do espelho falando num telefone. Na camiseta dela tem R-A-P-H. P-H-A, né? Não dá para ver o A, mas tem. Quando ela está na frente do espelho, o que acontece? Aparece o A primeiro, o H depois, o P, o A e o R. E ainda vejam que o P está invertido, o R está invertido também, tá? Então, essas letras vão aparecer aí de formas invertidas, por causa dessa construção geométrica que eu estou fazendo, ok? Com isso, eu terminei a primeira gravação. Eu vou usar minha lousinha só para fazer algumas situações em uma próxima gravação para vocês e também falar de outras situações, como rotação e translação de espelhos. E também preciso falar de associação. Então, eu estou indo para a minha segunda gravação dessa semana. Um grande abraço e vamos para a próxima aula da semana.